Terminou a época 2021-2022, está na hora de fazer o balanço do caminho percorrido pela nossa Oliveirense Basquetebol nestes 9 meses de aventura e de emoção. À minha direita está Hélder Albergaria e no final deste caminho, Hélder, entre os 4 melhores no campeonato, meia final da Taça Hugo dos Santos e entre os 8 melhores da Taça de Portugal. Qual é, afinal, o balanço a fazer da época 2021-2022? Boa tarde. Bem, o balanço tendendo às circunstâncias, é positivo. Portanto, conseguimos estar em todos os pontos altos e, portanto, podemos considerar o balanço positivo na época. No princípio deste capítulo, deste trabalho longo, houve lesões, houve algumas contrariedades na equipa. E se há males que vêm por bem, foi necessário mexer, mas chegou ao grupo de trabalho, o Sean Willett, por exemplo. Como descreves esta fase de preparação da época? É assim, a fase inicial da época foi bastante conturbada. Portanto, tivemos bastantes lesões, estou-me a lembrar de 3 lesões e depois uma recaída também de um atleta. E, portanto, as lesões foram na mesma altura e tivemos necessidade de, portanto, de ir ao mercado. Na altura, quando fomos ao mercado, fomos buscar, digamos assim, atletas temporários que iriam substituir aqueles que estavam lesionados por algum tempo. A questão do Sean Willett é uma questão diferente. Portanto, o Sean veio, digamos assim, para reforçar a equipa e, em definitivo, ao contrário dos outros atletas que nós tínhamos ido buscar na altura. Portanto, foi uma fase bastante complicada, mas que conseguimos ultrapassar, felizmente. Na transição de 2021 para 2022, houve também uma transição interna no Oliveirense Basquetebol. O coach Manuel Povea deixou de ser o timoneiro da nossa equipa, sucedeu João Figueiredo, até então adjunto. Que memórias tens dessa fase? Como descreves essas linhas da época? Assim, quer dizer, não gostava muito de estar a falar sobre esse tema, porque foi um tema delicado e que veio numa altura também muito delicada. Portanto, estamos a falar ali numa época de Natal, fim de ano, mas efetivamente as coisas não estavam a funcionar e, portanto, tinha que ser feita alguma coisa. E normalmente nestas situações acaba por sobrar sempre para o treinador, não é? E, portanto, foi uma decisão difícil, mas foi uma decisão ponderada e, felizmente, correu bem. O outro elemento da nossa equipa técnica, o Rafael Vaz, é o nosso preparador físico. Muitas vezes não falamos dele, mas tem um papel preponderante na equipa. Como descreves o trabalho desenvolvido pelo Rafael? É assim, eu não queria individualizar muito, mas o Rafael foi mais um elemento novo na equipa e, portanto, tínhamos algumas expectativas, não é? E felizmente também correu bem e também ficámos bastante satisfeitos com ele, até porque ele também conhecia o clube, não conhecia tão bem assim, mas ele é de relativamente perto e, portanto, isso também facilitou. Portanto, acho que foi um trabalho bem desempenhado e ficamos e estamos bem satisfeitos com ele. Em janeiro, ao segundo jogo no leme da nossa Oliveirense, o coach João Figueiredo conseguiu agarrar o bilhete para a Taça Hugo dos Santos. Certamente foi um momento importante da temporada. Foi, mas para falarmos aqui do João Figueiredo, teríamos muito para falar. E eu quero também aproveitar esta altura para lhe fazer um pedido de desculpa público, porque aconteceram bastantes contrariedades e, portanto, e muitas coisas que não é normal acontecer num clube de basquete, ainda para mais num clube como o nosso. Mas as pessoas talvez não se lembrem, mas o João Figueiredo assumiu o papel principal na equipa e teve até ao final da época sem um treinador adjunto.
E, portanto, isto é de louvar e não é fácil. E, portanto, aqui uma palavra de apreço para ele e um agradecimento e, ao mesmo tempo, um pedido de desculpa por não termos conseguido arranjar alguém que o pudesse ajudar nesta nova fase, não é? Portanto, desde já, os agradecimentos para ele também. Em relação à altura da época, era uma altura crucial, portanto, nós tomámos a decisão foi ponderada, portanto, da troca de treinador. O João era a primeira opção, felizmente ele aceitou e, portanto, a partir daí houve uma série de dinâmicas que funcionaram, quer dizer, a nível técnico, a nível social, a nível de compromisso, houve um volte-face completo a nível do desempenho dos atletas e ao mesmo tempo também no staff, portanto, e isso foi importante. E depois, a nível desportivo, conseguimos o apuramento para o primeiro ponto alto da época, que era um dos nossos objetivos, portanto, correu bem. Na Taça Hugo dos Santos, em Sines, defrontamos na meia-final do Benfica. O resultado certamente não foi aquele que queríamos, não é? Queríamos estar na final, obviamente, mas foi uma exibição que deu esperança para o futuro. Sim, sim. Lembro-me perfeitamente desse jogo. Mas esse jogo também aconteceu numa altura, portanto, eu penso que esse jogo foi em janeiro, salvo erro. Se não estou enganado. E, portanto, foi naquela altura, naquela fase de transição, em que os próprios atletas estavam motivados, não é? E, portanto, houve aqui um conjunto de fatores que permitiu isso. E depois o facto de jogarmos contra o Benfica, que só por si já era um fator de motivação, portanto. E foi muito bom, foi pena não termos ganho, mas foi muito boa a resposta e a réplica que demos ao Benfica. No entretanto, surgiram algumas alterações no calendário competitivo, promovidas pela Federação Portuguesa de Basquetebol. Na tua perspectiva, qual o impacto dessas alterações? É assim, sabiam mais decisões que tinham de ser tomadas por parte da Federação, eu creio que a Federação acertou em todas. Portanto, quase todas as decisões que foram tomadas, no meu ponto de vista, foram quase todas mal tomadas, não é? Porque nós tínhamos, por exemplo, o objetivo de ficar em sexto na fase regular. Tivemos que ficar em quarto numa fase regular, portanto, porque a segunda fase foi completamente alterada, não é? Passou para haver uma segunda fase, mas com 3 grupos de 4, portanto, e nós obrigatoriamente tínhamos que ficar ali em quarto lugar. Tivemos 70 dias a jogar fora de casa. Jogámos uma vez, por exemplo, em 30 dias, salvo erro, que foi em novembro, se não estou enganado. Portanto, houve uma peripécias de situações que não foram as melhores. E, portanto, no caso do Oliveirense, fomos bastante penalizados em vários fatores. Eu posso enumerar alguns, mas estou-me a lembrar que nós achamos que fizemos uma boa época e conseguimos os nossos objetivos, mas para as pessoas terem uma noção, nós em 17 jogos ganhámos 4. E numa segunda fase, em 6 jogos ganhámos 1. Porquê? Porque jogamos sempre contra equipas muito mais fortes que nós. E portanto havia aqui, era um pau de dois bicos, quer dizer, podíamos sair daqui mal, psicologicamente e fisicamente, ou então podíamos sair daqui bastante motivados, com resultados positivos. E portanto, eu acho que esta segunda fase que nos penalizou bastante, até porque nós estávamos a competir, mas basicamente a nível de classificação não podíamos subir nem descer. Foi uma altura muito má e que fomos penalizados por isso, no Depois, meu ponto de vista. depois da segunda fase do campeonato, seguiu-se a Taça de Portugal em Albufeira
e defrontamos o Porto. Certamente queríamos ficar mais tempo nessa região, Algarvia. Queríamos ficar mais tempo, mas a competir. Sim, lá está. Era um jogo que nós tínhamos boas sensações e elas estavam lá. Então, ao intervalo, elas estiveram sempre lá. E depois ali, num terceiro quarto, penso eu, uma entrada menos feliz, pronto, deixamos não fomos capazes. Portanto, eles foram superiores, mas conseguimos estar lá. Mas pronto, foi pena. E ficámos por ali, nos quartos de final. E seguiram-se os play-offs do campeonato da Liga Betclic, o momento alto, o grande momento da época para muitos. E a nossa Oliveirense começou por medir forças com o Cabo Madeira e no espaço de uma semana venceu em casa, viajou ao arquipélago e perdeu, e regressou a casa para o desempate e venceu. Numa semana. E portanto foi um turbilhão de emoções, certamente. Sim, eu tenho dúvidas que tenha sido uma semana, para ser franco. Não sei se chegou uma semana. Isso foi outro dos problemas. Portanto, nós chegámos aos play-offs a competir contra o quinto classificado, com o Cabo, que tinha ficado num outro grupo e que, salvo o erro, venceu todos os jogos. E, portanto, logo aí eles estavam mais confiantes. Portanto, nós vinhamos de uma fase muito complicada, com lesões, saturados, a jogar contra equipas que não eram propriamente do nosso campeonato, muito mais fortes que nós. Resultados negativos, apesar de em um ou dois jogos podermos ter vencido, não é? Porque eu lembro-me num jogo na Luz que podíamos ter vencido e lembro-me em Alvalade também, em Alvalade no João Rocha, penso que também podíamos ter vencido com últimas bolas. Mas pronto, nós vinhamos completamente desgastados e com o grupo com mazelas. Foi muito complicado para nós. Mas a verdade é que vencemos contra o Cabo Madeira. Sim, vencemos. Foram 3 jogos bastante competitivos e eu penso que nós vencemos esses jogos principalmente por termos o fator casa. E aí o nosso público ajudou-nos bastante e pronto, infelizmente vencemos, mas foi tipo jogar hoje e jogar passado 2 dias. Eu lembro-me no jogo aqui em casa, acabou o jogo, portanto foi à noite, e às 4 ou 5 da manhã os atletas viajaram para o Funchal, não é? Para passar 2 dias a jogar. E jogaram no Funchal e passado 2 ou 3 dias jogaram aqui novamente, portanto o jogo decisivo. Pronto, felizmente ganhámos e passámos às meias finais, mas há aqui uma coisa também importante era o jogo que ia marcar a época. Portanto, era esta eliminatória, porque se nós vencêssemos íamos ficar nos 4 primeiros, portanto podíamos considerar uma época positiva, mas se nós tivéssemos sido eliminados era uma época má, digamos assim. Portanto, estava tudo em jogo nestes quartos de final de play-off. Depois de vencido o Cabo Madeira, avançamos para as meias finais do play-off e medimos forças com o Benfica. O que dizer daquela bancada para a equipa visitante? O que dizer daquela bancada no primeiro jogo? Os nossos adeptos, seja em casa ou seja fora, estão sempre lá. Sim, os nossos adeptos estão sempre presentes em qualquer ponto e são fantásticos. E portanto, é curioso, para mim não é novidade nós irmos jogar a Lisboa, ou ao Algarve, ou ao Funchal, ou aos Açores. Temos sempre público e, portanto, para mim não foi novidade. E, portanto, para nós já se tornou um habitué. Portanto, onde a gente quer que vá, os nossos adeptos estão lá. Portanto, na Luz foi mais do mesmo. Fomos dizer aos benfiquistas aquilo que somos e a fibra que somos feitos, quer a nível de atletas, de staff, de clube, de adeptos. Não é? É curioso que nós agora tivemos a oportunidade de ver os jogos que estão a decorrer da final e também tivemos a oportunidade de ver essa bancada vazia. Portanto, isto quer dizer muito. Num Benfica-Porto, aquela bancada está vazia. Os resultados na jornada inaugural das meias finais certamente foram um duro revés para a nossa equipa. Nós estávamos perfeitamente conscientes daquilo que poderia acontecer.
e nós sabíamos que iria ser muito difícil. Portanto, em condições normais, o Benfica é campeão nacional e, na minha maneira de ver, deveria ter ganho a Taça dos Santos, deveria ter ganho a Taça de Portugal, porque é um plantel fora do normal. Eu estou no basquete há 13 anos e nunca havia nada parecido, portanto. Mas fomos lá e fomos lá para tentar ganhar um jogo, mas estávamos a falar de equipes completamente diferentes, desiguais, portanto era muito, mas muito difícil nós conseguirmos ganhar um jogo. Ainda assim havia esperança em casa e os nossos adeptos corresponderam e foram o mote dessa esperança. Sim, nós temos sempre a esperança e nós queremos sempre ganhar. E quando jogamos em casa, temos mais, temos mais. Mas há uma coisa que para nós é muito importante, e eu costumo dizer que é nós podemos enganar os outros, mas não nos podemos enganar a nós próprios. E, portanto, nós fomos lá para dentro e demos tudo o que podíamos e não podíamos dar. Mas pronto, foram superiores e depois também houve aqui um fator que é o fator físico que não conseguimos. Portanto, nós estávamos cansados, tínhamos feito os 3 jogos nos quartos de final, tínhamos feito essas viagens e o Benfica também estava tranquilo. Também foram marotos, não é? Porque no segundo jogo fizemos ir a Lisboa, fizeram questão de marcar o jogo para as 9 da noite. E, portanto, o jogo acabou às 11 da noite, viemos para cima, chegámos aqui às 3h30 da manhã, numa segunda-feira, para jogar na quarta-feira. Portanto, há aqui uma série de truques que este ano foram implementados, e principalmente pelos 3 grandes, não é? Porque isto basicamente é um campeonato entre os 3, o resto são outsiders. Portanto, é o que é. No final do jogo 3, na nossa casa, havia uma carga emocional muito grande, seja dentro de campo, seja nas bancadas, havia emoção pelo momento da nossa Oliveirense. E o nosso capitão Renato Azevedo, no final do jogo, na entrevista que deu, disse que vai sempre levar os nossos adeptos no coração. De algum modo podemos dizer que o capítulo bonito do nosso capitão, do nosso número 10, está encerrado. É assim, eu não sei se está encerrado ou se não está encerrado. Sei que, pelo menos para a próxima época, não vai fazer parte, não é? Portanto, e é lógico que nessa flash ele estivesse como estivesse e tenha dito aquilo que disse por muitos fatores. Porque perdeu o jogo, porque foi eliminado, e depois por esse motivo. Portanto, há ali uma carga bastante acentuada e é normal, mas um grande atleta e um grande capitão. Um grande capitão que exerceu o cargo na perfeição e ainda para mais numa época como esta que foi atípica em muitas coisas. E, portanto, ele como capitão teve que dar um passo em frente e, portanto, foi complicado. Mas pronto, não quer dizer que ele daqui por 1 ou 2 esteja cá outra vez, pode estar. Hélder, qual foi o momento mais bonito que guardas desta época? É assim, eu para ser franco, não tenho assim momentos muito bonitos ou que me tenham dito muito, mas há 2 que é o jogo que nós fazemos em Ovar, que estávamos a perder por muitos, já não me recordo por quantos, e que conseguimos ir buscar o jogo e que conseguimos vencer o jogo. E, portanto, esse jogo para mim é o melhor jogo da época. Pela garra, por tudo. E depois aquele momento, aquilo que aconteceu no final do jogo foi aquela euforia toda entre atletas, staff, o próprio João teve dificuldade em andar por ali porque os atletas caíram logo em cima. Esse momento para mim é um momento chave, é um momento da época. Depois, o outro momento já vem depois da época acabar, que é
que é nós, neste caso eu ter ido às redes sociais e em específico à nossa página e depois sermos eliminados numas meias finais por 3-0 com o Benfica, de termos, como eu disse há um bocadinho, em 17 jogos, termos ganho 4. Depois disto tudo, termos os adeptos satisfeitos, digamos assim, e a mostrar-nos o apoio, o carinho, esses afetos todos. Eu acho que isto a mim marcou-me também. Mas isto tem tudo uma justificação, porque nós temos adeptos, não é por ser os nossos, mas que efetivamente são diferentes. Eu não conheço em Portugal, poderá haver um ou outro clube, mas não com a mesma dimensão do nosso, mas não há adeptos em Portugal como os nossos, porque, e que para nós é uma responsabilidade, porque os nossos adeptos são conhecedores de basquete, percebem de basquete, e portanto eles rapidamente identificam se temos uma equipa capaz, se não temos uma equipa capaz, e no meio disto tudo, este reconhecimento por parte deles, depois de sermos eliminados, depois de 2 ou 3 meses praticamente sempre a perder, é uma coisa que marca e que a mim que me marcou. Portanto, estas duas, o jogo em Ovar e isto que aconteceu no final da época, para mim são os momentos marcantes da época, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. E que futuro antevês para o Oliveirense Basquetebol? Eu não queria falar no futuro, porque acho que o momento não é oportuno. Portanto, estamos aqui a falar de uma época, do fim de uma época. Portanto, falarmos sobre isso, o futuro acho que não é oportuno estarmos a falar agora, nem faz muito sentido. E no balanço desta época, qual a mensagem para os nossos adeptos? Eu já não sei o que é que ia dizer em relação aos adeptos, portanto, é agradecer, agradecer e agradecer. Portanto, são os maiores. E, portanto, por vezes são eles que nos levam ao colo e, não sei o que é que é dizer. São fantásticos. Ficam as palavras, fica o balanço. Hélder, obrigado. Nada. A nossa Oliveirense Basquetebol continua ativa nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube.